Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Karine, para quem não me conhece, e de antemão já quero te convidar a estar aqui todos os dias comigo às 4 horas da manhã. Tem uma mensagem de Deus para você no nosso querido Café com Deus Pai, que está no ar desde o dia 21 de janeiro, e eu quero te convidar a fazer parte. Todos os dias nós temos uma mensagem de Deus para sua vida e mensagens lindas e poderosas que podem sim fazer diferença no seu dia ou então ser a resposta daquela oração que você tanto pede a Deus. O vídeo de hoje, gente, foi assim uma intuição, né, que eu deveria fazer, porque hoje, depois de muito conhecimento, assim, depois de muito discernimento do conhecimento vindo até mim e depois do despertar da consciência também, hoje eu tenho um outro entendimento sobre a morte, né? E durante muito tempo eu sofri por uma perda que eu tive e, e eu achava que isso estava curado em mim. E eu descobri que isso não estava curado em mim, né? E quando eu entendi o que acontece, como acontece, por que que acontece, e como acontece tudo, eu consegui me libertar de uma dor que eu nem sabia que eu tinha, que eu achava que eu já tinha curado, né? Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, porque assim, ó, eu vou começar do início, tá? Antes de encarnar, antes da gente nascer, a gente faz meio que um contrato, né? Algumas coisas que a gente vai viver, a gente já sabe que vai viver e a gente aceita e a gente escolhe a família que a gente vai nascer, justamente porque aquela família vai despertar em nós as feridas que nós temos para curar. E eu até quero trazer para vocês, quero fazer para vocês um vídeo falando sobre as 5 feridas emocionais que nós nascemos com elas. Claro que nem todo mundo nasce com as 5 feridas, mas pode acontecer, né? É bem raro a pessoa ter 5 feridas emocionais, mas geralmente a pessoa tem de 1 a 3 feridas, às vezes 4, né? E essas feridas, elas são o abandono, a injustiça, a traição, a humilhação e tem mais uma, eu vou lembrar e depois eu falo pra vocês. Então, assim, eu me vi, né? Tem uma sempre que predomina, né? E eu me vi em 3 feridas e realmente uma realmente predominava demais a minha vida. Mas quando eu aprendi sobre as feridas emocionais, eu já tinha me curado assim 75%, né? E aí sempre falta alguma coisa, né, pra gente aperfeiçoar e a gente não vai ser perfeito até o fim dessa vida. A gente sempre tá em constante aprendizado, a gente tá em constante evolução, né? Quando a gente partir desse plano aqui, a gente não vai saber tudo, vai ficar coisa pra próxima, enfim. E assim, por que eu falei nas feridas, tá? Porque quando a gente nasce, a gente carrega essas feridas para que a gente cure essas feridas. E a gente nasce escolhendo a família que a gente nasce, porque aquela família vai ativar essas feridas que nós temos em nós. Vamos supor que seja a ferida do abandono. Mesmo que os teus pais eles não te abandonem, mas só o fato dele te deixar numa creche para ir trabalhar, você já se sente abandonado. Então essa ferida ela é ativada em você e você carrega ela até a sua fase adulta para que assim você venha curar essas feridas. E como é que a gente cura essa ferida? A gente cura essa ferida despertando ela, tendo esse conhecimento, assim, tendo esse entendimento. Não, deixa eu ver que ferida é essa. E aí eu vou lá, eu vou olhar as características daquela ferida e eu vou entender aquela ferida. Como que uma pessoa que sofre daquela ferida, ela age? Como que ela pensa? Quais são as características dela? Então, tá, me reconheci naquela ferida. O que eu tenho que fazer para curar aquela ferida? Tenho que vivenciar isso. Eu tenho que ser despertada o tempo todo nessa ferida
para que eu tenha atitudes diferentes diante daquele momento que a pessoa tá despertando em mim essa ferida. Eu tenho que ter atitudes diferentes, né? Mas isso tem que vir de dentro. Não pode ser uma coisa forçada. Porque quando você entende, bah, realmente eu nasci e aí eu tenho que curar essa ferida, eu tenho essa ferida aqui. Então você começa a ter compaixão consigo mesmo. E é natural, né? Quando a pessoa vem, desperta essa ferida em nós, é muito natural que você reaja de uma maneira diferente com o tempo. Isso não é do dia pra noite que acontece. Com o tempo você vai curando essas feridas, porque o objetivo de você nascer é você evoluir, é você aprender. Então, você vai curando essas feridas para poder partir para a próxima, né? E por que o título do vídeo é sobre a perda de pessoas que a gente ama, né? Porque sabendo dessa informação, que a gente escolhe a família que a gente nasce, que a gente escolhe nascer, não, eu vou ir lá, isso é uma atitude muito corajosa da nossa parte antes da gente nascer. Porque não é fácil, né? Vir aqui, encarnar num corpo e viver essa vida, não é fácil. E quando a gente vai nascer, nós temos todo o entendimento de para que nós estamos nascendo, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, só que, claro, muitas vezes, olha, acredito eu que a maioria dos casos, ela sai fora do propósito de vida, né? Eu fui uma que eu saí completamente do meu caminho que eu deveria seguir, né? Então, eu nasci numa família escolhida para que despertasse aquela ferida em mim, aquelas feridas em mim, e ativando essas feridas, eu ter o conhecimento e o entendimento e aceitar que eu tinha aquela ferida para que assim eu pudesse me curar. E aí um outro entendimento é o seguinte, que pai, mãe, irmãos, vó, vô, família, qualquer um da sua família, e o seu vizinho, e a pessoa que mora lá no outro país, sabe? E a atendente do caixa do mercado, e o gerente do mercado, e o dono do mercado, né? E o rapaz que coleta o teu lixo, todas as pessoas, inclusive você. Todos nós, tá? Todos nós somos um. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala da lei da unidade, que é da potencialidade pura. Gente, todos nós somos um. Por quê? Deus, ele é o todo. Ele é tudo. Aí, digamos, tá? Que o que ele fez? Digamos que... Ai, molhou. Vou pegar uma folha seca aqui. Digamos que Deus é o todo, tá? Isso aqui tudo é Deus. E nós estamos... Porque assim, Deus é tudo que há. Tá? Não existe nada no universo que não seja Deus. Então imagina que todos os planetas, todas as galáxias, tudo tá aqui dentro. E isso aqui é Deus. Deus é o todo. Aí ele pega, por exemplo, tá? Um pedaço dele aqui. É só um exemplo, tá, gente? E faz você. Só que desse você, olha aqui, ó. Somente essa parte aqui vai encarnar. Entendeu? Isso tudo é Deus. Aí ele se fragmenta aqui, porque esse pedaço aqui, ele vai se dividir em super almas, tá? E esse aqui pequeno, ele vai fazer vários assim, ó. Aí aqui é eu, aqui é você. Vamos supor que aqui seja sua mãe, aqui o seu vizinho, enfim. Tá? Vai se fragmentar, porque nós fazemos parte de um grupo de almas, tá? E aí, esse aqui é você, tá? Só que só essa parte aqui que tá pintadinha, ó, vai nascer. Essa outra parte aqui, essa parte aqui, ela vai encarnar no corpo. E essa parte aqui é o seu eu superior, é a sua centelha divina,
que não está encarnado no corpo, mas está colado em você. É exatamente quando a gente diz assim, a centelha divina, o meu eu superior, aquele pedaço de Deus que sabe o caminho que eu devo seguir. É ele que conhece, é essa parte aí que não encarna, que conhece tudo sobre você. Porque você encarnado, esse pedacinho de você que encarnou, ele é 1%. Então ele sozinho ele não faz nada. Ele precisa desses 99% que fica meio que fora para ser orientado e aí poder viver com tranquilidade, com plenitude, com completude. Porque a gente se sente muito incompleto, a gente sente um vazio muito, muito, muito grande, né? E muitas vezes a gente acha que é a casa que a gente mora que a gente não gosta. Muitas vezes é o carro que a gente anda que a gente não curte. Ah, porque eu não posso comer aquilo que eu gosto tanto. E a gente vive numa insatisfação. Só que o que é essa insatisfação? Quando essa parte sua entra no corpo, quando você nasce, você simplesmente esquece que você é um ser espiritual e que você tá aqui por um propósito, com uma missão. E a sua jornada, né, se você tá num nível preparatório para isso, é dever despertar a consciência e se lembrar quem você é. Se lembrar que você é um ser espiritual, se lembrar que você é um pedaço de Deus, que está aqui encarnado para experienciar toda a própria criação. Só que o que acontece com a gente? A gente entra nessa matéria, nesse corpo, e aí a gente deixa o ego falar mais alto. E o que é o ego? É um falso eu. É aquilo que eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou o corpo, que eu sou a Karine e é isso. E não é. Esse corpo se chama Karine, mas quem eu sou de verdade, em essência, eu sou uma alma divina, um pedaço de Deus. E o meu espírito, que é o sopro de vida, ele é completamente interligado a Deus. Então, como eu sou um pedacinho e você é um pedacinho e o outro é um pedacinho, da mesma essência, nós somos todos um. Não existe separação. Aquilo que eu desejo para você volta para mim, não vai para você. E quando a gente morre, entre aspas, o corpo morre, a matéria morre, mas a sua alma, ela tem que voltar para o todo. Então tem muitas experiências, até aqui no YouTube mesmo você pode procurar de EQM, que é experiência de quase morte. Que as pessoas quando estão, sei lá, sofreram um acidente ou aconteceu alguma coisa que ela teve uma morte, sabe aquela pessoa que entra em coma e morre e depois de alguns minutos ou alguns segundos ela volta pro corpo? Nesses momentos, essas pessoas elas têm experiências de quase morte e muitos relatos, claro, um sempre diferente do outro, porém tem duas coisas que é igual para todo mundo. Uma delas, tá? Que quando a pessoa está lá no plano que seria a nossa casa de verdade, não existe separação. Se tem uma plantinha, se tem alguma coisa que essas pessoas enxergam lá, elas se sentem como se fosse parte daquela planta, aquela planta fosse parte dela. É uma coisa que não dá para explicar. Não tem como explicar, só você sentindo isso. E eu já senti isso. Num dia em que eu deitei para dormir e eu fiz um pedido para um mentor espiritual que eu tivesse, que eu queria saber a verdade sobre tudo isso, né? E aí, depois de um tempo, eu sonhei, na verdade não foi um sonho, porque foi muito real, né? Que eu não era nada, eu simplesmente era uma energia e ali não existia separação. Eu tava flutuando como se eu fizesse parte do universo. Então é uma coisa assim que eu posso tentar explicar em palavras,
mas que talvez ninguém vai entender, porque isso é uma coisa que é muito difícil de explicar. A sensação que a gente tem é muito difícil de explicar em palavras. E essas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam muitas coisas que é muito parecido com o que eu vivi no sonho. Então, não existe separação, nós somos todos um, certo? E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Por exemplo, a moça da cafeteria tá ali para te servir um café. Você no seu trabalho, o que que você faz? Ah, eu sou advogado. Então, você tá aqui para defender as pessoas, né, para lutar por uma causa que você ache justa. Ah, eu sou professora, então você tá aqui para ensinar as crianças, né? E eu estive muito tempo fora do meu propósito de vida, só que hoje eu entendo que eu estou aqui para tentar, assim, como é que eu vou explicar para vocês? É muito difícil. E aí, é muito difícil explicar isso, porque é uma coisa que tu sente, entende? E hoje eu enxergo que eu estou aqui por um propósito muito grande, tá? E qual é o meu propósito aqui nessa terra, por enquanto, assim, por enquanto, né, que o que eu tenho em vista, assim, eu preciso ajudar você, né? Porque muitas vezes lá no nosso Café com Deus Pai, eu trago experiências minhas para dar exemplos daquela palavra que está sendo dada naquele momento. E são experiências minhas de vida que eu passei, que foram necessárias que eu passasse essas experiências para que eu tivesse autoridade naquilo. Travou aqui. Para poder passar esse conhecimento, para ajudar as pessoas com o meu exemplo, com a minha história, né? E tentar fazer com que, por exemplo, você está com depressão. Então, achar a causa da depressão, entender o ponto, por que você sente o vazio, por que você sente triste, por que essa vontade de sair correndo, por que, né? Então, onde é que eu me encontrei assim? Terapia. Então, estou em processo, né, para me tornar uma terapeuta. Porém, é uma terapeuta holística, porque eu sou completamente apaixonada por tarô. E eu acho assim que isso não tem nada a ver com religião, tá? Isso tem a ver com as forças universais, o que Deus quer passar para você, né? Muitas vezes ele usa muitas coisas assim para falar com a gente, né? E o tarô é uma coisa que eu sou apaixonada. Inclusive eu tô esperando chegar o tarô para trazer aqui pro café. Para trazer aqui pro café de manhã, né? Porque são mensagens lindas e são de arcanjos. São de arcanjos e um outro que é mensagens da vida, que são mensagens maravilhosas, sabe? Então eu acho assim que o tarô é uma ferramenta muito poderosa, assim, de orientação, né? De te orientar, sabe? Te dar um norte. Às vezes a gente tá perdido na vida e não sabe para onde ir. E muitas vezes aquelas cartas ali, como já aconteceu comigo, né? De eu ir num lugar, fazer uma leitura com alguém e depois aquilo que a pessoa falou acontecer, né? Inclusive em questão de finanças, né? De prosperidade, enfim, essas coisas. E eu acho uma ferramenta muito poderosa para a orientação, né? Para uma direção, assim, no caminho, para, enfim. Mas voltando aqui sobre perder um ente querido. Se você entende quem nós somos, se você entende que não há separação, se você entende, outro detalhe muito importante, né? Quando a gente vem encarnar aqui, que a gente escolhe nascer, que a gente escolhe a família, a gente também sabe data e hora que vai partir. Então, muitas vezes chegou o nosso momento e aí tá na hora da gente ir embora, né? Ir lá, fazer análise da nossa vida. Olha, era para ter vivido isso aqui, mas aí eu fiz isso, tá? Tem que consertar isso. Bah, aqui eu tinha 3 feridas, agora eu tenho 4. Meu Deus, tem que voltar lá para curar as 4 agora. Era só 3, mas aí eu não curei as 3, ou curei uma e adquiri mais uma. Meu Senhor do céu.
Entendeu? Então a gente vai voltar, vai fazer essa análise de vida, vai ver onde é que foi que a gente errou. Ah, mas fulano nasceu junto comigo justamente para que a gente ficasse junto e bah, a gente não ficou, agora nós vamos ter que voltar lá de novo. Coitado do fulano. Entendeu mais ou menos por aí? Então, assim, a gente sabe data e hora, né, de nascimento e morte. Então, quando a gente perde alguém, tem muita gente que diz assim, porque Deus tirou o meu pai, porque Deus tirou a minha mãe, porque Deus me tirou não sei o quê. Deus não tira nada de ninguém, gente. A gente nasce com data e hora para morrer. A gente tem um propósito, claro que pode acontecer, né, de ter ali o caso da vida interrompida. Mas quando acontece isso, assim, da vida interrompida, geralmente essa pessoa ela volta, para cumprir aquilo que faltou, certo? Então, sabendo todas essas informações, não há por que sofrer, sabe? Não há por que ter sofrimento, não há por que ter julgamento. E eu espero que esse vídeo traga um pouquinho de paz, assim, pro teu coração e que você fique mais relaxado em relação a isso, porque a vida ela é maravilhosa, a vida é incrível, o universo é fantástico e quando a gente entende como a vida é e o que é a vida, nada mais faz a gente sofrer. E as preocupações também, ó, tem que ir embora. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido, ressoou com você, se inscreve aqui no canal para acompanhar a futura terapeuta aí. E eu vou trazer mais vídeos e mais informações sobre a nossa vida para nós, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!